Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Um ótimo dia a todos. Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje, tá? Eu sou a professora Márcia Souza e nós vamos iniciar, tá? Então, aqui nós temos a nossa agenda de hoje, nós temos história, com fatores históricos, tá? Temos literatura infantil, vamos dar continuidade à Copa no Fundo do Mar, artes, desenho e pintura, na página 11 e 12, e casa seria, né, no caso de vocês tivessem presencialmente, mas vocês vão ter que fazer o reforço à página 9 e 10 e as páginas também 34 e 35, ok? Então essa é a nossa agenda de hoje. Peguem os livros aí de história, artes e atividade de reforço, o livro de reforço, tá? E o de literatura infantil, que é o paradidático, tá? Esse paradidático A Copa no Fundo do Mar, que é onde está o texto, vocês já leram. E o livro de literatura infantil, né? Trabalhando com a literatura infantil, que é onde estão as atividades, tá? Vamos dar início aqui à história, tá? Então, o que são as fontes, né? O que são as fontes históricas, tá? As fontes históricas, como vocês vão ver, né, que são documentos históricos, né, que é um material utilizado pelos historiadores para estudar outras épocas, né, essa reunião de documentos em que eles reúnem, né, para contar uma história, e é através desses documentos históricos, os historiadores, né, eles reúnem provas, tá, que comprovam suas teorias sobre determinada época humana ou sobre uma sociedade específica, ou seja, eles reúnem essas provas, né, que nada mais são do que vestígios deixados, né, no passado, e através dela eles vão comprovando, né, o que aconteceu no passado e ao mesmo tempo contando essa história, tá? Então, fontes históricas são isso, é isso, são documentos, tá? E nós podemos concluir, tá, que as fontes, como eu disse, né, são vestígios, né, deixados pelos seres humanos, né, ao longo do tempo, tá? Não só por seres humanos, mas por seres vivos, porque também tem a história, né, sem ser só dos seres humanos, ok? E nós vimos lá no início, tá, dos vídeos, no início das aulas, né, algumas fontes históricas, alguns documentos, né? Vimos as fontes escritas, as fontes não escritas, as fontes audiovisuais, as fontes visuais e as fontes orais. Tanto vimos, como eu também coloquei algumas imagens para que vocês pudessem visualizar, tá? Então, as fontes escritas, vamos relembrar aqui, podem ser as certidões, carta, testamentos, os livros, jornais, revista, entre outras coisas, tá? As fontes não escritas, elas podem ser as pedras, né, cerâmicas ou objetos, né, deixados no passado, né, que podem contar uma história, tá? As fontes audiovisuais, o cinema, a televisão, música e vários outros tipos de gravações que também podem ser utilizadas, tá? E as fontes visuais, temos as imagens, as pinturas, fotografias, anúncio publicitário e vários outros que vão retratar essa imagem, tá? E as fontes orais são os registros de entrevistas ou relatos falados, tá? Contando, passando de geração para geração, ok? Então, as fontes históricas, tentem lembrar daqueles vídeos, dois vídeos, né, em que eu mostrei as imagens também de cada fonte histórica dessa, tá? Que são esses documentos, né, que ajudam a contar uma história, tá? Então, vocês aqui na página, tá? Vocês vão fazer essa leitura, tá? Desse texto aqui, ok? Nós já sabemos agora o que é fontes históricas, nós visualizamos bem aqui, tá? Então, vocês vão fazer essa leitura do texto de vocês. E aqui mostra, né, um dos documentos, tá? Tá mostrando aqui um documento que é a forma escrita, né, mostrado. Tem outros objetos aí do lado, que é um objeto arqueológico, tá? Também vai ajudar a contar. Temos uma coleção logo aí abaixo, então faça a leitura desse texto, tá? Porque são documentos que fazem parte, né, das fontes, né, dessa reunião de documentos que os historiadores fazem, tá? Para estar contando a história, para estar comprovando como ocorreu aquela história, tá? Então, aqui na atividade de vocês, na primeira questão, nós temos o seguinte: é a sua vez, escreva informações sobre você. Letra A.
Com quantos anos você entrou na escola? Qual o nome da sua primeira escola, tá? Então, qual foi a idade em que você iniciou, tá? E qual era o nome da escola? Na letra B, você tem ou teve um animal de estimação? Qual era ou é o nome dele, tá? Se você teve ou tem um animal de estimação, você vai citar aqui qual é o animal e citar o nome dele também, tá? C, quando caiu o seu primeiro dente, tá? Com quanto foi que caiu o seu primeiro dentinho que você se lembra, tá? Então, quem ajudou você, né? A tirar, né, esse dente, né? Ou no momento em que caiu, né? Em que o dente caiu, quem era a pessoa que estava com você nesse momento? Então, você vai citar aqui. Na segunda, marque com o X os documentos escritos que você possui, somente os escritos, tá? Então, coloquei aqui uma lista, né, de alguns documentos escritos, tá? Aí acho que o segundo slide, tá? Vocês podem estar visualizando. Então, o que você tem? Só documento escrito, tá? Então, vocês vão marcar aqui esses documentos que vocês possuem, tá? Na terceira, faça a correspondência certa. O que são fontes históricas, por que é preciso guardar as fontes históricas de maneira correta, onde são guardadas as fontes históricas e para quem o registro está disponível, tá? Então, temos aí 4 perguntinhas, as 4 respostas estão logo abaixo, tá? Então, você vai fazer a leitura, tá, de cada afirmação dessa e relacionar se é a letra A, se é a letra B, se é a letra C, se é a letra D, tá? Então, a gente foi, eu já dei a lista, tá, das fontes, que vai ajudar bastante você. Na primeira diz o seguinte, ficam à disposição de historiadores, né, arqueólogos, paleontólogos, enfim, pessoas interessadas em consultá-los, tá? Então, qual é daquelas opções? Quais são daquelas perguntas lá assim, tá? Para que não ocorram danos a ela, tá? Então, é uma outra afirmativa, para que não ocorram danos a ela. Está relacionada ao quê? Naquelas opções. São todos os meios pelos quais podemos obter informações sobre fatos que aconteceram, tá? Então, é uma outra afirmativa também que vocês vão relacionar a uma das perguntas lá em cima. No museu, nas bibliotecas e nas pinacotecas, nas hemerotecas, tá? Então, é uma outra afirmativa aí, tá? Que é onde se encontra, então vocês vão relacionar a uma das perguntas lá assim. Na quarta, observe duas fotos suas, tá? Uma antiga e outra atual. Quais diferenças você consegue perceber ao comparar as duas fotos? Aí a afirmativa vocês vão dizer verdadeiro ou falso, tá? Peguei uma foto mais antiga, uma foto mais atual. Vocês vão comparar as duas, tá? Aí tem as opções aí que vocês vão marcar verdadeiro ou falso, tá? De acordo com essa observação, ok? Aí tem aí, ó, nasceram mais dentes, minhas roupas não mudaram, meu cabelo aumentou e cresceu, meu corpo não mudou, tá? Então, ao comparar essas duas imagens, essas duas fotos, vocês vão observar, tá? E marcar as mudanças que ocorreram, tá? Dessa foto antiga para essa foto atual, tá? Então, vocês vão colocar aí as mudanças, marcar as mudanças que vocês podem observar, certo? Então, a gente finaliza aqui, porque temos a página, somente a página 11, tá? Nessa questão de fontes históricas, tá? A gente viu esse assunto lá no início, tá? Lembrando mais uma vez a vocês, a gente só tá retomando aqui porque vem no livro de vocês, tá? Para que vocês possam aprofundar esse conteúdo, ok? Vamos dar início aqui à literatura infantil, onde damos continuidade, tá? Com a Copa no Fundo do Mar, da Cristiane Quintas, né? Com a ilustração do Miquéas Ferraz. A história se passa no fundo do mar, como vocês bem viram, tá? É um evento, né? Na verdade, é uma copa em que os animais marinhos eles realizam no fundo do mar, e uma história muito interessante. Acredito que vocês tenham gostado da história, tá?
E aqui na quinta questão, porque nós vamos dar continuidade a esse paradidático, a história descreve como são divididos os espaços no estádio. De acordo com cada animal, use sua criatividade e ilustre como você imagina ter sido o camarote dos tubarões. Então você vai ilustrar aqui como era o camarote dos tubarões e como era também o camarote, né, a cadeira do povo, tá? Então temos os tubarões e o povo aí. Vocês vão ilustrar, tá, esses espaços, ok? Na sexta, escreva dentro dos balões o que cada torcida organizava cantava, tá? Escreva dentro dos balões o que cada torcida organizada cantava. Como era que os tubarões cantavam? Então você vai citar lá. Como era que os caranguejos cantavam, né? Como era essa torcida organizada deles, ok? Então, dentro desses balões, vocês vão colocar a forma com que eles contavam, a escrita que está lá, tá? Tanto dos tubarões quanto dos caranguejos, ok? Aqui na sétima, nós temos, né? Intercale as bolas, né? Marcando-as com um X e vocês vão descobrir, né? As palavras, tá? Então, nós temos aí, ó, nesse primeiro pontinho, a final da Copa foi apitada por qual juiz? Então, lá no texto ele cita, né? Qual juiz que apitou na final da Copa, tá? Então, vocês marcando esses X aí conforme está indicando, vocês vão encontrar, tá? Quem foi esse juiz, ok? Na oitava, de acordo com a história, que característica tinha o juiz escolhido para apitar, né? O jogo na final da Copa? Circule a alternativa certa. Então, vocês vão fazer a leitura das 3 opções e marcar aquela que vai caracterizar esse juiz, ok? Nona, o que é o que é? É a parte do peixe que o ajuda a se locomover na água. Também é conhecida como nadadeira. Tem 4 sílabas, tá? O que é o que é? É a parte do peixe que o ajuda a se locomover na água. Também é conhecida como nadadeira. Tem 4 sílabas. Então, vocês vão escrever lá nos peixinhos abaixo, tá? O que é o que é. Então, vocês vão ter que descobrir, tá? Como se chama essa parte aí que ajuda a ele a se locomover, ok? Então, a gente finaliza, só temos 2 páginas, tá? A gente vai dar continuidade no decorrer da semana, ou seja, na próxima sexta-feira, tá? Esse livro. Então, todas as respostas aqui, né? Vocês vão encontrar lá no livrinho. Quem leu atentamente já vai saber a resposta, tá? Dessas perguntas, ok? Vamos dar início aqui a artes, agora, tá? As orientações de artes. E em arte, nós também vamos dar continuidade a desenho e pintura. Como nós vimos, né, na aula passada, desenhar é uma das muitas formas de comunicação, além de ser uma atividade bastante prazerosa. Muitas pessoas utilizam o desenho, né, em seu trabalho. A primeira etapa, né, esse esboço, né, que é feito, e logo depois, né, é o desenho em si. Quando se pega um papel, a primeira coisa que vem à cabeça é qual tema você vai produzir, né? Vai colocar em forma ali naquele papel, vai fazer o esboço do tema que você quer produzir e na sequência você vai harmonizar com cores, tá? Então aqui em artes, nós temos aqui na página 11, né? Falando de Van Gogh, tem 2 obras aí de Van Gogh, tá? Certo? E vamos lembrar aqui, tá? Tem um textinho aí para vocês lerem. Vamos lembrar aqui quem é Van Gogh, tá? O Vicente William Van Gogh foi um pintor holandês, né? Como nós já vimos, eu já repassei alguma coisa dele para vocês, tá? É considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história na arte ocidental. O Van Gogh, ele pintou mais de 400 telas, foram muito mais do que isso, tá? Mas essas 400 telas foi onde ele retratou os camponeses, a natureza, a miséria e fez altos retratos, até o dele, tá? Durante a vida, ele só realizou uma venda.
Tem outra pesquisa em que diz que Van Gogh nunca vendeu um dos seus quadros, nunca, em vida. Depois que ele faleceu, né, que ele morreu, foi que os quadros dele começou a vender, tá? Mas há uma pesquisa em que diz que em vida ele não vendeu nenhum quadro. E tem essa outra fonte também aqui, tá? Em que diz que ele em vida só vendeu apenas uma tela dele, tá? Então há essas duas fontes, né? Uma que dizem que em vida ele não vendeu nenhum e a outra em que fala, tá? Que ele só conseguiu vender uma tela dele, tá? E atualmente, tá? Depois da morte de Van Gogh, né? Atualmente as obras dele, tá? Valem milhões, são uma das mais caras do mundo, tá? Depois do falecimento dele. O Van Gogh, ele não teve uma vida muito fácil, não, tá? Se fosse aprofundar aqui, ele não, em vida, em si, a vida de Van Gogh não foi fácil. Acho que por isso que ele retratava tão bem, né? Pelo sentimento que ele carregava dentro dele, ele retratou tão bem as telas dele, né? As obras de Van Gogh, tá? E é muito triste saber que ele faleceu e ele só teve um reconhecimento depois, tá? Em questão dessas telas dele, tá? Então, no livro de vocês há duas telas, tá? Eu coloquei essa daqui, essa terceira, né? Tá na nossa sala, tá? Essa telazinha aí tá representada em um quadro na nossa sala. Tem essa do meio aqui e essa que a gente viu em história, tá? Então, isso aí são três obras, tá? Muito conhecida mundialmente de Van Gogh, certo? Aqui na página 12, no livro de vocês, como você representaria uma imagem em movimento, tá? Então, o desafio do livro de vocês, de artes, será vocês fazer uma imagem em movimento. Ele dá uma dica logo aí abaixo, né para empregarmos, né, o efeito do movimento, né, em um desenho, podemos utilizar algumas técnicas. E ele coloca algumas aí, ó. Dá o exemplo, tá? Da sensação, né? A gente visualizando esse carro de que realmente ele está em movimento, tá? Vocês podem até pesquisar algumas imagens também, certo? E vocês vão criar uma imagem em movimento. Ah, tia, eu não sei fazer. Mas tentem, a partir dessa visualização que vocês estão vendo desse carro aqui, criam de vocês também, tentem fazer, tá? Eu não estou pedindo nada perfeito aqui não, tá? É uma tentativa, vocês ainda estão aprendendo, certo? Então, tentem criar, tá? Uma imagem em movimento. Então, ele dá um exemplo, o livro de vocês dá um exemplo logo aí abaixo, certo? Então, a gente tem o livro de reforço, tá? Que seria para casa. Então, na página 9, tá? Do livro de reforço de vocês, vocês vão dar continuidade aqui ao encontro vocálico. Nós já vimos isso, já tivemos, tá? Essas orientações do encontro vocálico, né? Que é o encontro de vogais, uma vogal, uma semivogal, uma vogal, uma semivogal. Nós já sabemos também que ele é classificado em três, né? Que ele pode ser ditongo, tritongo ou hiato, tá? Então, vocês vão aprofundar, tá? O que nós já vimos em uma aula aqui no livro de reforço. Então, vocês vão praticar esse conhecimento que vocês receberam, tá? Vocês vão praticar aqui no livro de reforço, tá? Esse conteúdo que a gente já abordou em uma aula passada, tá? Então, aqui na página 9, tá? Aqui na página 10 também, tudo relacionado ao encontro vocal, tá? Ditongo, tritongo e hiato, ok? Então, a gente já viu bem, então vocês vão realizar essa atividade praticando, tá? O que nós já vimos, ok? Então, vocês vão fazer a leitura desse texto, vão fazendo, né, tranquilamente, tá? Para que vocês possam absorver mais ainda o que a gente já viu, certo? E temos também aqui, no livro também de reforço, a página 34, que são fontes históricas, que é o que a gente acabou de ver no início do vídeo, tá? Então, vocês vão fazer a leitura,
tá? De cada uma dessas perguntinhas aqui que estão relacionadas a fontes históricas que a gente viu no início do vídeo, certo? Então façam a leitura atentamente, não tem nada assim difícil aqui não, certo? Coisas, vai ter perguntas aqui do dia a dia em que somente vocês vão conseguir responder, tá? Que é bem pessoal, ok? Então fontes históricas nós acabamos de ver aqui no início do vídeo, tá? Então vocês vão responder essa página 34 e aqui a quinta questão da página 35 também, que é bem pessoal, certo? Vocês vão responder de acordo com o que está pedindo aqui na quinta questão, ok? Certo? Então a gente vai encerrar aqui, tá? Eu espero que hoje o YouTube, né, não faça nenhuma reivindicação de imagem, né, porque eu tive alguns problemas aí com algumas imagens do livro, né, que faz uma reivindicação autoral, aí eu tenho que fazer o vídeo todo novamente, tá, para tirar alguma imagem, tá, que faz a reivindicação lá, para que esse vídeo chegue até vocês completo, tá, para que ele não interrompa o vídeo, ok? Então, espero que hoje tudo dê certo, tá? Nós vamos finalizar aqui, ok? Eu desejo a todos um bom fim de semana, tá? Que Deus abençoe a sexta, o sábado e o domingo de vocês, tá? Uma excelente atividade. Qualquer dúvida, tá? Pode estar me enviando uma mensagem, ok? Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira. Tchau, pessoal!